Boa noite, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? É uma alegria estar novamente tendo o privilégio e a oportunidade de compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. E eu queria pedir que todos abrissem a sua Bíblia no livro de Tiago, quando nós vamos, na série de exposição, considerar a 22ª mensagem, que está lá no capítulo 4, versículos 11 e 12. Hoje vamos considerar esses dois versículos. Tiago, capítulo 4, versículos 11 e 12. Queridos, durante a Segunda Guerra Mundial, houve uma batalha emblemática, chamada Batalha de Midway. Naquela oportunidade, a marinha japonesa, aliada do nazismo, traçou uma estratégia para acabar com a frota da marinha americana no Oceano Pacífico. Um comandante da marinha japonesa, chamado Yamamoto, idealizou a seguinte estratégia: vamos atacar uma ilha, e o nome da ilha é Midway, por isso que é Batalha de Midway. Vamos atacar uma ilha com um avião, sobrevoando aquela ilha, e essa ilha ela ficava num lugar estratégico. Nessa ilha havia uma base americana, e ela ficava num lugar estratégico, porque ela ficava entre a costa dos Estados Unidos, aqui em direção ao Oceano Pacífico, próximo a Pearl Harbor, e a costa japonesa. Então era uma base estratégica da Marinha Americana. E lá tinham muitos aviões. Então a estratégia é o seguinte: vamos atacar com poucos aviões a base, e a Marinha que vai sair dos Estados Unidos vai para lá para defender a base deles e todos os aviões. E nós já estamos preparando um contra-ataque poderoso e vamos destruir todos os encoraçados, ou seja, todos aqueles navios imensos, porta-aviões. A grande estratégia era pegar a marinha americana indo defender aquela base e acabar com boa parte dela. Naquela época, em razão de algumas questões da guerra, os Estados Unidos só tinha na sua marinha 6 encoraçados. E a estratégia japonesa é que eles perdessem pelo menos 4 naquela ocasião. Porém, algo deu errado neste plano. Quando os aviões chegaram para bombardear Midway, perceberam que não havia aviões pousados na base. Começaram a bombardear, mas as perdas eram muito poucas. Onde estavam, então, os aviões? Quando foram notar, já estavam sobrevoando em uma altitude maior, e lá de cima começaram a revidar o ataque, e preveram todos os movimentos japoneses. Essa batalha teve muito altos e baixos, mas acabou com uma vitória dos aliados, dos Estados Unidos, que fazia parte dos aliados. Mas o que mudou a história dessa batalha? O que mudou a história dessa batalha, porque os aliados estavam prontos ali para refutar a estratégia traçada, foi porque um homem chamado Joseph Rockenfort decodificou uma mensagem. Ele interceptou uma mensagem e descobriu que ali naquela ilha, aparentemente isolada, seria traçada essa estratégia de ataque. Só que aquela mensagem decodificada e recebida, ela não ia ter utilidade nenhuma se ela não gerasse uma ação prática. Com base naquele conhecimento que a Marinha Americana teve, ela traçou uma estratégia de contra-ataque. E por isso pôde vencer a batalha. Nós, agora trazendo essa ilustração para a nossa realidade, como consequência lógica, há algo que se aplica a todos nós. Nós aprendermos estratégias que a palavra do Senhor nos ensina, lições, mensagens reveladas a nós, deve gerar uma ação prática. Porque do caso contrário, se eles não tivessem feito nada lá,
a batalha teria sido perdida. E se nós não fazermos nada na nossa vida, também muitas vezes iremos perder batalhas, especialmente contra o pecado. Então, dito isso, vamos ler enfim a palavra do Senhor, lá em Tiago, capítulo 4, versículos 11 e 12. Diz assim: Irmãos, não falem mal um dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Oremos ao Senhor. Pai querido, que a Tua palavra nos molde, nos edifique, nos transforme, Senhor. Nos ajude a lutar cada vez mais contra os pecados, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando nós consideramos a primeira seção do capítulo 4 aí de Tiago, que vai do versículo 1 a 10, Tiago está tratando como pano de fundo de um contraste entre dois direcionamentos de coração. Um coração que Tiago está tratando é o coração soberbo e orgulhoso. É o que é amigo do mundo. O outro coração, a outra direção, é o coração humilde, que se submete e obedece a Deus, e por isso é amigo de Deus. Na última mensagem que nós consideramos aqui, nos versos 7 a 10, Tiago apresentou, eu lembro que eu falei com os irmãos, que Tiago apresentou um passo a passo, uma sequência de mandamentos para aqueles que querem ter uma vida cristã saudável, que está lá nos versículos 7 a 10. Volta um pouquinho aí na sua Bíblia. Tiago, capítulo 4, versículos 7 a 10. Olha quantos mandamentos, quantas orientações, quantas ordens há aí nesse texto. Submetam-se a Deus. Eu não vou ler inteiro, mas vou ler só as ordens. Submetam-se a Deus. Resistam ao diabo. Aproxime-se de Deus. Limpem as mãos. Purifiquem o coração. Entristeçam, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento. Humilhem-se diante do Senhor. Tiago está dando uma informação para aquela batalha. Tiago está orientando aqueles irmãos como lutarem contra um coração soberbo e orgulhoso. São essas ordens que eu acabei de ler. Agora, na sequência, Tiago vai trazer estes mandamentos sendo convertidos em ações práticas. Tiago é muito prático, nós temos visto isso durante toda a série. E aqui não é diferente. O primeiro ponto, então, que eu queria destacar com os irmãos nessa noite, eu nomeei assim: a verdade sobre o difamador. Está lá só no versículo 11 que eu vou ler novamente para os irmãos. Irmãos, não falem mal um dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, está se colocando como juiz. Tiago volta aqui a um assunto que lhe é muito caro em toda a carta. Nós fizemos várias séries considerando só esse assunto, que é o uso da língua. Mas agora, ele está ensinando algo mais. Avançou mais na carta. Ele ensinou o quanto o uso da língua é perigoso, deve ser observado com cuidado. Aí depois ele ensinou que o cristão tem que ter um caráter humilde, e agora ele vai juntar essas duas coisas. O como falar, a humildade da sabedoria que vem de Deus. O que parece, o que deixa bem claro porque Tiago repete tanto esse assunto, é que naquelas congregações, naquelas igrejas ali destinatárias desta carta, rolava um linguajar solto,
não polido, cheio de fofoca, intriga, maledicências e etc. E Tiago já havia enfrentado vários desses males. Tiago provavelmente tinha tomado conhecimento que aqueles irmãos se voltavam muito a falar, queriam falar. Por isso que ele vai dizer, volta lá um pouquinho em Tiago capítulo 1, versículo 19, eu não vou ler o versículo, mas ele vai dizer, sejam tardios em falar. Lá em Tiago capítulo 1, versículo 19. Avançando um pouco na carta, no capítulo 3, versículo 12, então, é a parte maior em que Tiago enfrenta esse problema. Capítulo 3, versículo de 1 a 12. Que é quando ele vai falar do perigo da língua descontrolada. E ele diz lá que a língua descontrolada é um servo do inferno. Serve ao inferno. Ou seja, serve a Satanás. Mas agora, nessa última tratativa, Tiago vai mudar um pouco o tom da conversa sobre a língua. Observe que capítulo 4, lá no capítulo 4, versículo 8, ele chama aqueles a quem ele está falando de pecadores e inconstantes, ou em outras versões de ânimo dobre. Então, a esses agora, Tiago vai tratar de uma forma diferente. Olha como ele se dirige agora no verso 11. Irmãos, não falem mal um dos outros. E aqui já nos tem uma informação bem clara que não despende de maior explicação. Caso ainda paire alguma dúvida, se falar mal do outro é pecado, aí acabou com qualquer dúvida. É um mandamento, não é um pedido, não é um conselho, é um mandamento. Irmãos, não falem mal um dos outros. E não falar mal um dos outros é a característica daquele que foi reconciliado com Deus por meio de Jesus Cristo. Olha o que Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 1, esse texto é interessante. Capítulo 1, versículo 21. A gente vai fazer um recorte aqui no texto, para não ter que ler um longo texto. Olha lá. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Diz assim: por meio dele, Jesus Cristo, por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Só que o texto vai continuar. Pula lá agora, ele vai falar as consequências disso. Lá no capítulo 2, aí dessa mesma carta de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Considerando isso que nós acabamos de ler, no versículo 21, ele diz lá no versículo 1 do capítulo 2: portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja, e olha aqui, e toda espécie de maledicência. Maledicência nada mais é do que falar mal dos outros. E é interessante notar que é consequência lógica daqueles que agora esperam em Deus, que foram reconciliados por meio de Cristo Jesus. Só que, voltando para Tiago, os versículos 11 e 12, eles estão intimamente ligados aos ensinos anteriores, do capítulo 4. Tiago é um autor que ele parece que ele muda muito de assunto, mas se você tiver um olhar atento, vai ver que é tudo relacionado, tudo vai se somando. O tema que estava tratando nos versículos anteriores era a humildade. Por quê? Logo depois desse assunto, Tiago vem e insere de novo o assunto da língua, especialmente de falar mal dos outros. Porque isso é ligado, meus irmãos. Falar mal dos outros está implícito que você está sendo soberbo nessa ocasião. Davi já relaciona lá no Salmo 101, versículo 5, o mal dizer com a falta de humildade.
Notem como essas duas coisas que pode parecer desconectadas, são intimamente ligadas. Olha o que Davi diz no Salmo 101, versículo 5. Farei calar ao que difama, o próximo às ocultas. Não vou tolerar o homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso. Você entende a conexão aqui, meu irmão? Maldizer ou falar mal, é necessário que quando nós façamos isso, que nós entendamos que no coração daquele que pratica esse mal, ele entende que ele é maior do que os outros. Ele não está olhando para os outros, ou considerando os outros, aquele da quem ele está falando mal, como superior a si mesmo. Pelo contrário, ele está se considerando superior. E por isso ele fala mal. Ah, olha, esse irmão aqui não é bem, não ora muito. Esse irmão aqui não é santo. Esse irmão aqui não se comporta. Olha, está vendo aquele irmão ali? Ele não trata bem a esposa. Está vendo aquele irmão ali? Nem parece que é convertido. Aqui, Tiago está tratando a relação dessas duas verdades, que são conectadas, falar mal e ser soberbo. Paulo deixa bem claro que o caráter do cristão não cabe essas duas coisas. Paulo não podia ser mais claro, lá em Filipenses capítulo 2, versículo 3. Olha o que ele diz. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Um parêntese aqui. Notem que as mesmas palavras que Tiago vai, voltando um pouco no texto, vai se referir ao soberbo ou orgulhoso, egoísmo e vaidade. E aqui Paulo diz, não façam por ambição egoísta ou vaidade, mas, olha aí o contrário, humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. No verso 7, volta um pouquinho lá, olha essa conexão interessante aqui. Volta para o capítulo 4 de Tiago e vamos voltar um pouquinho para o verso 7. No verso 7 do capítulo 4, Tiago vai lá, eu acabei de ler nos mandamentos lá do início, que ele manda resistir ao diabo. Essa palavra, traduzida por diabo, do grego, é diabolos. E ela tem um significado também de difamador. Aquele que faz a má fama do outro, ou aquele que fala mal dos outros. Não é coincidência. Tiago está dizendo aos seus leitores para não serem difamadores à semelhança de Satanás. A obra do diabo intenta destruir a comunhão, intenta destruir a igreja, a comunidade cristã. E Tiago avança, volta lá para o versículo 11. Tiago capítulo 4, versículo 11. Vamos ver as outras partes desse versículo. Tiago avança mais fundo e diz aos leitores mais. Ele diz que não é para falar mal, e ele vai explicar a razão por que não é para falar mal. Ele vai aprofundar mais no assunto. Quem fala contra o seu irmão ou julga seu irmão, fala contra a lei e a julga. Notem que aqui, Tiago não está se referindo a mais de uma ação. A ação é uma só, é falar mal. Só que ela tem efeitos diversos. Uma tabelinha que eu coloquei aqui vai mostrar mais ou menos o que Tiago está falando. Falou mal do irmão? Está falando mal da lei. Julgou o irmão? Está julgando a lei. A compreensão aqui passa pela palavra irmão. Nós sabemos que é caro, importante a doutrina cristã, é importante ao Novo Testamento, é importante ao Senhor a relação íntima de comunhão entre os crentes, entre nós. Nós temos que andar em comunhão. Esse
pelo menos no contexto do nosso país, é um distintivo, um dos maiores distintivos, talvez, de uma igreja bíblica para uma igreja não bíblica. Eu vim de uma realidade de criação em igreja católica. Na igreja católica, você entra na igreja e não conhece ninguém. Você vai para a missa, chega lá, participa lá de tudo aquilo lá e vai embora. Não sabe quem está do lado direito, não sabe quem está do lado direito, não sabe quem está do lado esquerdo, e você não conhece ninguém. Só que não é esse o ensino da palavra. A igreja, ela foi criada para que nós tivéssemos comunhão. Nós estamos aqui para isso, adorar o Senhor, cultuar o Senhor, mas também ter comunhão entre os irmãos. Aquele que quer falar mal desse irmão, julga a lei e julga o legislador da lei. Assim, falar mal do seu irmão pelas costas está lhe colocando em condição de quem refuta a lei, é contra o ensino da lei. Mas qual é a lei que Tiago está se referindo aí? A que lei Tiago está se referindo? Volta um pouquinho que ele disse para a gente lá em capítulo 2, versículo 8. É a lei que Tiago está tratando aí. Não somente essa lei, mas digamos a lei central, a lei principal do tema tratado por Tiago. Tiago, capítulo 2, versículo 8. Diz assim: se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrada na Escritura, que diz, está aqui a lei que Tiago está tratando, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Não há discussão quanto à importância dessa lei para o cristianismo. O próprio Jesus Cristo disse que era o segundo principal mandamento. Mas por que Tiago está tratando desse assunto, dessa lei especificamente nesse momento? Aqui tem uma lição importante para nós. Amar e difamar são coisas mutuamente excludentes. Você não pode amar e difamar ao mesmo tempo. Ou você ama seu irmão, ou você difama. Não dá para fazer os dois. É impossível. É o que o pastor Hack falou aqui recentemente. Todo aquele que tira algo mal da sua vida, na luta contra o pecado, na santidade, todo aquele que tira algo mal deve colocar algo bom. E aqui nesse exemplo específico que Tiago está orientando, tira o difamar e ama teu irmão. É isso que Tiago está ensinando. Se nós decidimos pela prática de difamar, então, meus irmãos, o destino é terrível. Nós deixamos de nos submeter à lei e passamos a julgar a lei. A lei diz, ama o próximo. Mas eu digo, não, eu vou falar mal do próximo. Quem pode fazer isso já deixou de ser submetido à lei, já deixou de ser servo do legislador, mas passou a ser um legislador em si próprio. Ele se considera superior. Aí vem o orgulho e a soberba. Olha outro contraste. A humildade e o orgulho. Tira o orgulho, entra a humildade. Tira a humildade, sobra a soberba. É como a humanidade age em, inúmeros aspectos. A palavra do Senhor diz que aborto é pecado. Aí o ser humano diz, não é boa o suficiente essa lei, não se adequa à minha cultura, não serve para mim, minhas regras, meu corpo, minhas regras. Então, qual é a lei que deve ser aplicada? A lei do aborto. Sabe o que é isso? Soberba, porque não quer obedecer o que o Senhor falou. A lei fala que o casal não deve se separar, se divorciar. A lei do Senhor diz que não deve haver divórcio. O que Deus uniu, não separe o homem. Aí o que acontece? O homem casa
pensando em alcançar a felicidade, no primeiro semestre de aborrecimento, é melhor separar. Tu vai feliz para o teu lado, eu vou feliz para o meu lado. Aí o homem está se fazendo como legislador. O fim do casamento é espelhar a glória de Deus. Mas a partir do momento que ele começa a usar o casamento para que alcance a felicidade, que seja o alvo dele é ser feliz e alegre naquela união ali, ele passa a colocar uma outra lei que não é a lei do Senhor. E aí, quando, por alguma razão, a felicidade fica um pouco prejudicada, ele diz, é melhor separar. Está se fazendo no lugar do legislador. E só um parênteses, eu não estou dizendo que não deve ser feliz no casamento. Você deve ser feliz no casamento, o Senhor abençoe o casamento de todos aqueles que forem casados aqui, mas não é essa a finalidade principal do casamento. Por isso que Tiago diz, então, na sequência do texto, quando você julga a lei, na parte final do versículo 11, quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando no lugar, se colocando como juiz. No tribunal, o juiz ele deve ser imparcial. Ele avalia as evidências e aplica a lei e pronuncia a sentença. O difamador é o contrário. O difamador ele fala mal para os outros, não fala mal diretamente para a pessoa, sem saber direito dos fatos, não fala na presença do acusado, deixa de lado a lei do amor, nomeia a si mesmo como juiz e sentencia. Tudo isso está incluído no ato de falar mal do outro. Para o crente, então, é mais terrível ainda a falha. Porque ele deixa de lado a lei, ele entende que essa lei, olha lá, o crente ele entende que essa lei é um mandamento de Deus. Ele não está deixando de lado uma convenção cultural humana. Não, ele está deixando de lado o que ele entende ser a ordem do Senhor. Automaticamente, ele está dizendo que ele sabe melhor do que Deus como é para agir. Mesmo que inconsciente. Aquele que fala mal dos outros, muitas vezes não se dá conta da seriedade dos seus atos. Mas o fato é que maldizer é um pecado contra a pessoa acusada e, especialmente, em última análise, é um pecado contra Deus, que proíbe esse pecado em sua lei divina. E nós temos várias lições a aprender nesse texto. Primeiro, eu já disse aqui, fofoca é pecado. Ninguém faz segredinho para elogiar. Olha, vem cá, não deixa o irmão ouvir. Poxa, como esse irmão é bacana. Como esse irmão é legal. Como esse irmão, olha, deixa eu te mandar uma mensagem que eu quero falar do fulano de tal. Poxa, como aquele irmão me ajuda, me edifica. Ninguém faz fofoca para falar bem. Fofoca é para falar mal. Outra coisa, e aqui é uma tristeza terrível. Fofoca afasta as pessoas. Uma das finalidades da igreja é que nós tenhamos neste mundo caído, como estrangeiros que somos, pares. Para que nós possamos nessa caminhada, nessa terra estranha que nós estamos, porque a terra do cristão é no céu, é na Nova Jerusalém, aqui nessa terra estranha, nós tenhamos alguém para andar ombro a ombro conosco, para que nós não percorramos esse caminho tão difícil e árduo para o cristão sozinho. Só que muitas vezes o agir, mesmo entre os crentes e dentro da igreja, de fofoca, de falar mal, afasta as pessoas. Eu vou contar para os irmãos uma triste realidade. Uma jovem, uma vez me procurou, e eu fui conversar com ela, olha, por que você não vem frequentar aqui a nossa igreja? Ela assistiu um culto, assistiu outro, seja bem-vinda para frequentar aqui a nossa igreja e tal. E ela me disse assim, não, sabe por que eu tenho receio de voltar a frequentar a igreja? Porque muitos que frequentam essa igreja, a nossa igreja aqui, sabem que meus pais se divorciaram.
E eu tenho medo que fiquem falando mal. Olha que dano. Graças a Deus, eu digo para os irmãos que ela superou isso e está frequentando a nossa igreja, tá? Mas, olha o perigo de você ter um meio em que falar mal um dos outros é hábito. É isso que Tiago está enfrentando. Outra realidade, e eu estou colocando tudo fofoca, mas é falar mal. Fofoca prescinde de julgamento. Esqueça a mentira que muitas vezes nós contamos de que, eu estou só comentando um fato. Não, você não está comentando o fato. Eu não estou comentando o fato. Na verdade, nós já julgamos, já decidimos que o alvo é culpado e estamos espalhando. É isso. E aqui espalhar tem a ver com falar, tem a ver com WhatsApp, com grupo e etc. É tudo que comunique isso. Agora, um perigo muito grande no seio da igreja é que quando nós falamos isso de um irmão, olha aqui que isso aqui é muito sério. Quando nós criticamos, digamos com o intuito, não estou falando uma crítica positiva, mas quando nós fazemos com o intuito de ferir, de espalhar, de difamar um irmão, um que é verdadeiramente irmão, convertido, que crê em Cristo Jesus, apesar dos pecados como todos nós temos, quando nós olhamos para o irmão com um olhar assim, dessa forma, criterioso, desse sentido, nós estamos sendo mais criteriosos que Deus. Porque notem, o ensino bíblico é que se ele é seu irmão, e aqui eu estou falando só de crente verdadeiro, se ele é seu irmão, o que está aí do seu lado, se ele é de fato seu irmão, Deus já olhou para ele do céu, mandou o Filho dele, Jesus Cristo, derramou o sangue na cruz do Calvário e um pouquinho daquele sangue foi para salvar esse irmão. Aí você está dizendo, não, esse irmão aí, não. Você está olhando, parece que você é melhor que Deus, porque Deus entregou o Filho dele por amor a esse irmão e você quer falar mal. E você não considera um irmão. Isso é um erro tremendo. O irmão tem falhas, deve ter, assim como nós temos também. Tem algum problema com o irmão? Converse com ele. Afinal, irmão não é um jargão gospel. Irmão é a condição de todos aqueles que foram adotados em Cristo Jesus. Essa palavra a gente está tão acostumado a usar que ela perde um pouco o significado. A gente não nota, na verdade ela tem significado, a gente que não nota a importância desse significado. Irmão é irmão, filho adotivo em Cristo Jesus. Todo pecado é uma ofensa contra Deus. Difamar, maldizer é incoerente, muito mais para os crentes e mesmo contra descrentes. Você sabia disso? Nós já falamos disso aqui. Tiago, capítulo 3, versículo 9. Olha o que Tiago diz. Com a língua bendizemos ao Senhor. Quem bendiz ao Senhor? Os crentes. E o Senhor e Pai. E com ela amaldiçoamos. Olha que ele não falou os irmãos. Olha a palavra que ele usou. Amaldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. O que isso está nos ensinando? É que você não pode, tá bom, então não vou falar mal de nenhum crente mais. Se eu acho que é crente, eu não vou falar mal. Aí lá no seu trabalho você mete ficha. Não tem cabimento. É preciso ser coerente com o Evangelho. É preciso ser coerente com o Evangelho. Todos aqueles que têm uma luta cristã, estão lutando contra o pecado, esses só têm isso, só são capazes de lutar pela graça e misericórdia de Deus. Senão, muito possivelmente, nós seríamos muito piores. Lembra que Paulo vai dizer lá em Coríntios que não foram muito sábios, não foram muito poderosos, não foram muito inteligentes, eu estou parafraseando, não foram muito bons que eu escolhi aqueles que não eram. Então, se você é um crente verdadeiro, certamente é porque a misericórdia do Senhor é tremenda sobre a sua vida, porque era para você ser um pecador terrível, assim como eu.
Se eu não fosse crente, eu era terrível. Durante muito tempo, eu não quer dizer que eu já seja bom, mas durante muito tempo, eu já sendo crente, eu era terrível. Agora melhorou pouca coisa. Tem muito para caminhar ainda. Se você tem caminhado com fé em Cristo, lutando contra os seus pecados verdadeiramente, e aqui é a parte da... Você bate e depois você assopra, né? Aqui é a parte do encorajamento. Não importa o que os outros falam, Deus já falou do céu, é justo. Isso é a justificação em Cristo Jesus. Se você é crente, está aqui na casa do Senhor e se sentiu ofendido, humilhado, não importa. Importa o que Jesus já declarou sobre você, você é justo. O segundo ponto, eu chamei de a verdade sobre o julgador, lá no versículo 12. E esse ponto é mais curtinho, lá no versículo 12. Tiago 4, versículo 12. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Aquele que é fofoqueiro e maldizente, ele tenta aplicar a lei dele. Só que essa tentativa de ser legislador e juiz, ela se revela inútil. Porque por mais que tente, jamais ele será o juiz e o legislador. Há apenas um legislador e juiz. É o que Tiago está dizendo aí. Logo, esse a quem ele se refere, Deus é o único legislador que tem autoridade suprema para criar a lei e julgar os seres humanos. Só Deus tem a autoridade, como ele diz aí, de salvar e destruir. Ou seja, Deus faz a lei, coloca em prática e faz com que seja cumprida. Só há dois vereditos, a lei é cumprida de qualquer forma. Terras e serras passarão, mas a tua palavra não passará, diz o Senhor. E a lei, é impossível para o homem quebrar a lei de Deus, mas o veredito vem na frente. Só tem duas opções: inocente, justo ou culpado. Logo, só Deus é capaz de salvar e destruir. É incrível como tem pessoas que querem exercer esse papel. Lá naquele contexto da carta de Tiago, eram irmãos que estavam se unindo para afastar os irmãos, digamos assim, mais pobres. Nós consideramos aqui. Ou seja, julgar aqueles pobres e humildes de forma diferenciada, com outra lei. Mas, desde Moisés, deixa claro no cântico dele em Deuteronômio 32, versículo 39, que só existe um único Deus. Ele diz lá: não há Deus além de mim, faço morrer e faço viver, feri e curarei, e ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. É por este fundamento que o único julgador é Deus, é que o Senhor Jesus Cristo diz lá em Lucas 12, versículo 5, mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. É por isso que Tiago termina o verso 12 com uma pergunta que todos nós deveríamos nos fazer, até diariamente talvez. Quem é você para julgar o seu próximo? Aqui é um claro contraste entre o verdadeiro legislador, Deus soberano, criador de todas as coisas e santo, e o homem pecador. Quem é você para julgar seu próximo? É interessante notar que Tiago escolhe, não sem querer, não por acidente, a palavra próximo. Por quê? Para fazer referência à lei que ele estava falando aqui. Ama o próximo como a ti mesmo. Paulo anda na mesma direção de Tiago, em Romanos 14, versículo 4. Romanos 14, versículo 4. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Todos nós somos culpados por causa dos nossos pecados. Todos nós, se dependêssemos do julgamento da lei, estaríamos
em maus lençóis, ferrados, no mesmo nível que qualquer pessoa, por pior que você pense, todos nós estaríamos nessa condição. Então, ao invés de nos colocarmos acima da lei e assumirmos a posição de juiz, nós devemos ser aquele que encoraja, conforta, ama o próximo. Porque, em uma medida, todos nós somos acusados e culpados de pecados. Basta se autoavaliar. Hoje nós já pecamos. Hoje, se considerássemos só hoje, nós já seríamos merecedores do inferno. Então, nós, merecedores do inferno, nós não devemos dificultar a vida daqueles que guardam a mesma condição que nós. A principal diferença entre aqueles que vão ir até o fim nesse julgamento e aqueles que vão ser justificados e considerados santos apesar dos seus pecados é a graça, é a misericórdia de Cristo Jesus. Isso deve ser um encorajamento em primeiro lugar para nós. Entender isso aqui é primordial, porque eu não ando pelas minhas forças, eu sou incapaz. Todos nós sabemos disso, eu sei disso. Eu sou incapaz de guardar um bom testemunho se não for pela graça e misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos disso. Podemos negar às vezes, mas se nós somos crentes, nós sabemos disso. Porque nós buscamos ao Senhor para buscar uma saída, uma alternativa para o que nós não podemos fazer. E nós recebemos isso pela graça e misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. E que bom que é assim, porque se fosse de outra forma, então tudo estava perdido. É claro que nós não devemos fechar os olhos quando vemos um irmão caindo em pecado. Mas Tiago, mais lá na frente que nós vamos considerar, nesses casos específicos, ele aconselha uma direção oposta ao falar mal. Olha lá em Tiago, capítulo 5, versículo 19 a 20. Já vou caminhando para o final. Tiago, capítulo 5, versículos 19 a 20. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, olha a ação, é ajudar o irmão a voltar ao caminho. Lembre-se disso, quem converte um pecador, e aqui não é a conversão que Deus faz no homem, não, é aquele que é o cristão que tropeçou e o irmão ajuda. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Concluindo, uma mensagem foi revelada, foi decodificada para nós, a semelhança do que aconteceu naquela guerra. Só que a nossa guerra é contra o pecado. E essa mensagem diz para nós sermos humildes. Como? Está lá, nós já vimos. Submetam-se a Deus, resistam ao diabo, aproximem-se de Deus, limpem as mãos, purifiquem o coração, entristeçam, lamentem-se e chorem por seus pecados. Troquem o riso por lamento, humilhem-se diante do Senhor. Essa é a informação que nós recebemos. O que faremos com esta informação é o que importa. Ignoraremos ou nos prepararemos para a guerra contra o pecado? Se vamos à guerra contra o pecado, uma sábia estratégia a ser seguida é: não falem mal um dos outros. Em nome de Jesus, amém.